a movimentação das pessoas que estão chegando aqui na Esplanada dos Ministérios. Queria saber se a gente ainda tem a Isabel Mega, queria que ela voltasse a conversar com a gente para trazer um relato sobre a chegada do público aí na Esplanada dos Ministérios. Isabel, você já trouxe a expectativa de 30 mil pessoas, mas qual é a sua percepção neste momento? Muita gente participa do desfile de 7 de setembro, que é um evento bastante divulgado aqui em Brasília. Tem a participação, por exemplo, de escolas públicas do Distrito Federal, então os pais vão acompanhar os filhos participando deste desfile. Tem também os apoiadores do presidente Lula, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o público neste momento aí na Esplanada dos Ministérios, Isabel. Oi novamente para vocês, Pedro. Olha só, daqui da tribuna da imprensa, a gente não consegue ter uma noção sobre essa estimativa de público que a gente passou por aqui mais cedo, né? Para quem está chegando agora na programação, falamos mais cedo que são esperadas 30 mil pessoas hoje aqui em Brasília para acompanharem, portanto, esse desfile de 7 de setembro na capital federal. Como a gente fica numa tribuna que é posicionada exatamente no meio aqui da Esplanada dos Ministérios e o nosso acesso às demais arquibancadas é bastante restrito, confesso para vocês que não dá para ter muita ideia sobre a chegada de público por aqui, né? Mas, de fato, pegando a experiência em outros 7 de setembro, olha, é um evento bastante querido da população de Brasília, costuma vir gente de fora da capital federal para vir acompanhar esse evento, então costuma ser bastante prestigiado, apesar dos prognósticos todos de seca, né? A gente está no auge da seca, Brasília sofreu muito com as queimadas nos últimos dias e isso repercute sobre o clima daqui, a relativa do ar muito baixa, altas temperaturas, então isso pode afastar um pouquinho ali o ânimo do brasiliense de vir para cá no 7 de setembro. O fato de cair num sábado também pode ser outro fator considerado, né? Um feriado ali, mas não tem tanta cara de feriado porque já é sábado, né? Mas de fato, assim, não dá para te dar uma noção exata da movimentação de público. A gente está bem posicionado ao lado das arquibancadas aqui, das tribunas, como eles chamam, das autoridades, para localizar quem está acompanhando a gente com essas imagens do Guilherme Castriotto. A tribuna da imprensa fica separada da tribuna das autoridades pelas 6 faixas aqui da Esplanada dos Ministérios, no sentido do Congresso Nacional para o centro aqui da capital federal, simbolizado pela rodoviária do Plano Piloto. Para quem é de Brasília vai pegar a referência. A gente está localizado exatamente aqui no meio, na altura do Ministério da Saúde. Mas o desfile começa lá atrás, bem na altura da via L4, então você vem subindo, passando pelo Palácio do Planalto, passando pelo Congresso Nacional, vindo ali ministério por ministério, até chegar lá em cima, um percurso que dá ali cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, até a altura do Teatro Nacional de Brasília. O desfile, neste ano, ele está maior do que nos anos anteriores. Então foram montadas essas estruturas de arquibancada ao longo, portanto, de toda essa via que é chamada de via N1, aqui na capital federal, N de norte e 1 porque é a primeira via, né? Para explicar um pouco daquele vocabulário que é bem típico de Brasília, para quem não é daqui, não está acostumado com essas palavras todas, números todos e letras todas, né? É algo muito peculiar de Brasília, é a cidade das coordenadas geográficas, né, Pedro? Então, tem arquibancadas que foram montadas aqui ao longo de toda a Esplanada dos Ministérios, portanto. As arquibancadas de público, que ficam mais próximas das arquibancadas da imprensa e das autoridades, normalmente são arquibancadas de convidados. São ali pessoas que, enfim, têm cargos no governo, cargos comissionados, funcionários do governo. Normalmente é esse público que costuma ocupar as arquibancadas mais próximas das autoridades. O restante do público que vem chegando depois, né, vai ocupando as arquibancadas um pouco mais para cima. Então, dá pra gente ver de onde a gente tá, que essas mais próximas aqui da gente, de onde a gente consegue olhar na linha do horizonte,
elas estão realmente abarrotadas. Não sobe mais ninguém, estão preenchidas por completo. Mas as lá de cima mesmo, vou ficar devendo essa resposta. E aí, para trazer um pouquinho mais do olhar daqui de dentro da tribuna de imprensa, a gente confere agora o presidente Lula, ali com a faixa presidencial, e no cochicho com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acompanhado da primeira-dama. Tem muita gente, Pedro, para eu entregar para você, se perguntando sobre a ausência da primeira-dama, Janja Lula da Silva.